Santo, santo é o teu nome, Senhor. Sabendo que eu faço de errado, como pode me amarás? Aleluia, Jesus. Bendito é o Senhor. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho Louvado seja e que o Deus. meu coração já não bate mais como já bateu. Glória a Deus, aleluia. Como pode me Santo é o teu amar, nome, Senhor. Deus, sabendo que eu Bendito é o Senhor. fugiria se Aleluia. a porta estivesse aberta? Ele te chamou Como precioso. pode em mim confiar e ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça quando eu estou chorando e seguras-me as mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos como pode me amar, Deus, sabendo o que eu diria, Santo, santo é o sabendo Senhor. que eu me frustraria? Santo Senhor. Como pode me amar Oh, meu assim? Deus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não fui como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia
Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Seguro estou Glória a nos Deus. braços daquele que nunca me deixou. Louvado seja Deus. Bom dia. Bom dia, pastora Fabiana, irmã Edilamar, irmã Maria Vânia, irmã Maria Gabriela. Bom dia, irmã Franci. Bom dia, irmã Janaína. Bom dia, irmã Janaína, já falei. Bom dia, irmã Vanessa. Bom dia, irmã Karina Cunha. Bom dia, irmã Thaís Cristina. Bom dia, irmã Jéssica Godoy. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Parabéns por todas e todos que têm se empenhado e manter firme esse propósito. Hoje já é o 9º dia dessa nossa caminhada profética. Nós já passamos por bastante coisas aqui. Deus realmente ele tem sido maravilhoso e tem falado aos nossos corações e tem nos dado um começo de dia que em muitos casos é um recomeço na presença dele. Tem sido realmente algo maravilhoso o que Deus tem feito aqui. Vou te pedir 2 coisas aqui iniciais. Se você crê, se você quer fazer isso, prepare um copo com água para daqui a pouco a gente orar, abençoar essa água e você poder tomar dessa água no nome de Jesus. Eu falo se você quiser porque a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente não faz por fé é pecado. Quando a gente não tem a fé para fazer alguma coisa, a gente não deve fazer. A gente não deve dar o dízimo se a gente não tem fé no dízimo. A gente não deve ofertar se a gente não tem fé na oferta. A gente não deve preparar um copo com água se a gente não crê nisso. A gente não deve fazer nada que não seja por fé. Agora, tudo que a gente faz por fé, vai haver resposta e vai haver uma recompensa por parte de Deus, tá? E a segunda coisa que eu quero te pedir é que você compartilhe essa live, que você compartilhe essa página para outras pessoas poderem ser abençoadas aqui junto conosco. Eu vou daqui a pouquinho falar com você a respeito do Salmo 91, que é considerado um salmo de proteção. Mas enquanto eu estava orando aqui, quando vocês entraram, eu já estava antes aqui em meditação, em oração, e Deus me entregou uma palavra lá em Mateus capítulo 5, versículo 38, está escrito assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal. Em que sentido? Se qualquer um bater na tua face direita, oferece também a outra. E se alguém quiser plentear contigo ou entrar em discussão, em briga com você, e tirar-te uma das suas túnicas, uma das suas roupas, larga também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, 1 quilômetro, ande 2 com ele. E dá a quem te pedir e não te desvie daquele que lhe emprestes. E não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Eu vou parar aqui a leitura. Eu estou lendo aqui em Mateus, no capítulo de número 5. O capítulo de número 5 de Mateus, ele vai tratar do Sermão do Monte, que segundo os especialistas, ele é a base do reino de Deus. Tudo que você quer entender como Deus pensa a respeito do reino dele, de como deve ser o reino de Deus, está no capítulo 5 de Mateus, no grande Sermão do Monte. Aqui está a base teológica e da escritura para tudo isso. Dizem até que se o restante da Bíblia não existisse, mas houvesse só esse sermão do monte que Jesus fez, nós todos já teríamos acesso suficiente ao conhecimento do que Deus pensa a respeito de todos os assuntos. Muito profundo isso. E aqui especificamente está falando sobre o nosso comportamento.
Quando eu comecei a orar aqui, antes de vocês entrarem, eu já estava em oração, Deus falava comigo sobre perdão e sobre misericórdia. E se eu não falar com você com muita sinceridade a respeito disso, muita coisa que às vezes você está esperando acontecer, não vai acontecer. Como assim, pastor? Você sabia que tem bênçãos que são amarradas por falta de perdão? Quando não existe o perdão, existem coisas que eram para acontecer, elas não acontecem. Coisas que eram para vir e não vêm. Fora enfermidades e outros problemas que acabam acontecendo pela falta do perdão. Quando o perdão não está presente, quando o perdão não acontece. Vamos interagir comigo aqui, em nome de Jesus? Você que tem dificuldade de perdoar, escreve aí, eu. Você que tem dificuldade de perdoar, pode escrever aí, seja sincero, coloca aí, eu. Estou falando de perdão mesmo, eu não estou falando daquela coisa que muita gente chama de perdão, mas que é assim, ó, eu perdoei, mas eu sempre estou lembrando, eu sempre estou falando, eu sempre estou cobrando, eu sempre estou... Isso não é perdão, entende? Isso não é perdão. Esse perdão de que eu perdoei, mas eu sempre estou cobrando, não é perdão. Porque o que significa perdão? Vou dar um exemplo bíblico. Lembra da oração do Pai Nosso? Ó, os irmãos estão compartilhando. Eu tenho dificuldade de perdoar, eu tenho dificuldade de perdoar. Estão sendo sinceros. Perdoar realmente não é fácil. Eu estava agora há pouco falando que o perdão que eu sempre estou cobrando, o perdão que eu sempre estou falando a respeito daquilo, não é perdão. Por que você fala isso, pastor? Oração do Pai Nosso. Ela foi traduzida depois, né? Depois de um certo tempo, as pessoas começaram a orar assim: perdoa, a irmã Kátia também falando que tem dificuldade de perdoar, perdoa os meus pecados como eu estou disposto a perdoar os dos outros. Mas por muito tempo a versão antiga estava como: perdoe as minhas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas como assim? Dá-se a impressão de que errou feio. Traduziu a oração do Pai Nosso, falando sobre perdão, e agora está colocando dívida. Eu vou perdoar quem está me devendo dinheiro. É porque, mais uma irmã manifestando aí, é porque a ideia de perdão é a seguinte, a ideia bíblica de perdão: havia uma dívida a ser paga, essa dívida foi cancelada. Não vai haver mais cobrança, não vai haver mais o requerer do que estava devendo. Isso é o perdão. Quando Deus nos perdoa em Cristo Jesus, é isso que acontece. A dívida não é mais cobrada. Ele perdoa. Então, você já viu Deus perdoar alguém? Isso já aconteceu com você? Eu tenho certeza que não. É uma pergunta retórica. Você já viu alguém que Deus perdoou, que você conversou com Deus, confessou seu pecado, depois Deus está cobrando seu pecado de novo? Olha, você fez isso, fez aquilo. Aliás, a Bíblia diz que quando Ele perdoa, Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. O perdão que Deus espera de nós é esse. É o perdão que não imputa mais a dívida, que não faz mais a cobrança, que realmente libera aquela pessoa. Então, olha aqui, presta atenção. É fácil perdoar? Não. As pessoas que tiveram coragem estão manifestando aqui que não é fácil perdoar. E realmente não é. O perdão não é uma coisa assim, que vamos dizer, que ela flua naturalmente das nossas vidas. O perdão, ele é desafiador. O perdão, muitas vezes, ele só vai acontecer se o Espírito Santo fizer essa obra na gente, se a gente deixar o Espírito Santo fazer essa obra. Porque ele vai nos convencer de várias maneiras do porquê nós devemos perdoar. Eu vou falar de 3 coisas aqui rapidamente, para a gente poder orar a respeito do perdão. A Bíblia diz assim que quando você não perdoa, você fica preso. Você fica preso. Preso no quê? Primeiro, você fica preso na pessoa que você não perdoa. Aí eu tenho certeza que você vai ficar bravo agora. Fala, misericórdia, se tem uma coisa que eu não quero, é ficar preso com aquela pessoa.
Eu quero é distância, não é assim? Quero é distância. Pois é, quando você não perdoa, você fica preso a essa pessoa, pela falta do perdão. Quando você não perdoa, você fica preso ou presa pelos demônios que passam a te perturbar. Jesus falou, ele conta uma parábola, eu não vou contar a parábola toda que hoje não dá tempo, mas ele conta uma parábola de alguém que foi perdoado na sua dívida, mas que não perdoou a dívida do outro, e que essa pessoa foi presa, e que ela ficou sendo perturbada pelos verdugos, que eram pessoas que tinham ali, tipo, sabe aquele tridente que eles falam que é do diabo, aquele garfão, tipo aquilo lá, ficava espetando, não deixava a pessoa dormir, ficava ferindo ela. Jesus falou que quem não perdoa vive isso. O tempo todo está sendo perturbado, está sendo perturbada, está sendo ali. E a terceira coisa que eu quero falar, a respeito de quem não perdoa, você fica preso ou presa à situação que aconteceu. Ela sempre vai ficar remoendo dentro de você, sempre vai ficar voltando. Pastor, quando a gente perdoa, a gente esquece? Não. A não ser que o Espírito Santo faça uma obra de fazer você esquecer, mas não é assim. Não existe um botão igual tem aqui no computador, delete. Você deleta e... Não. Não existe. Fica registrado, está registrado. A gente sabe o que houve, sabe o que aconteceu. Mas você não fica preso quando você perdoa, você não fica preso naquela situação que te impede de caminhar, que te impede de avançar, que te impede, muitas vezes, de alcançar promessas de Deus, de viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Eu nem iria falar sobre isso, mas o Espírito Santo está chamando pessoas aqui nessa manhã para perdoar. E como eu sei que Ele jamais pede algo para nós que a gente não possa fazer, eu tenho certeza que o Espírito Santo está te capacitando a perdoar. Não com esse perdão aqui da terra, mas com o perdão que vem dele, o perdão que te capacita a viver isso aqui, ó. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É você ter a capacidade de derramar lágrimas por alguém que te ofendeu, que te persegue e que você sabe que te odeia. Não é lágrima de raiva, não. Lágrima de compaixão. Por entender que aquela pessoa, seja ela uma pessoa que tenha caráter ou não no seu julgamento, mas que ela simplesmente é um joguete, uma marionete nas mãos do diabo. É você ter a capacidade de olhar para aquela pessoa e você tem tanta misericórdia por aquela vida que você é capaz de abençoá-la ao invés de maldizê-la. Qual que é a primeira atitude nossa? Nossa atitude natural qual que é? Fala mal da gente, a gente fala mal também. Eu fiquei sabendo que estão falando de você, que fulana está falando mal. Aí a gente faz o quê? Ela ou ele que fez isso, que fez aquilo, aí a gente começa a descontar aquilo que nos foi feito. Isso vem desde criança. Você que tem mais irmãos aí, que não é filho único ou filha única, sabe do que eu estou falando. Não foi eu que comecei, ele ou ela que começou. E a gente sempre queria descontar dentro de casa aquilo que nos fizeram. A gente sempre queria revidar. Quer dizer que a gente, desde criança, a gente tem esse negócio de que o coração da criança é puro e tal, mas desde criança a gente já está formando esse padrão do revide, esse padrão do descontar, esse padrão de querer punir o outro por aquilo que a gente julga que ele está fazendo conosco. Percebe que isso não é de hoje, não é de agora, isso vem de tempos, é um padrão que foi construído. Agora presta muita atenção no que eu vou falar agora. Padrão, ele só é quebrado se você mudar a crença. Você não vai conseguir quebrar um padrão de comportamento se não mudar a crença primeiro. Como assim, pastor? Você pode até emagrecer. Se você não mudar a crença dos seus hábitos alimentares, você vai engordar de novo. Porque você precisa mudar a crença.
na sua forma de alimentar, o que você alimenta, o como você alimenta, o quanto você se alimenta. São crenças que precisam ser trocadas. Na época agora de pandemia, por que muita gente engordou? Ah, porque estava em casa. Não, não é porque estava em casa. Muita gente engordou por ansiedade. Ficava ansioso, sem ser visto, não sabia o que ia acontecer. E comendo. É uma crença. Uma crença que o comer vai ajudar a aliviar. E de certa forma alivia, porque o comer ele gera um prazer, e o prazer ativa uma área do cérebro que traz a sensação de alívio. Mas é uma crença. Se não mudar a crença, não adianta. Vou dar outro exemplo para você aqui, para você entender o que é o poder da crença. Você pode ser uma pessoa... Desculpe, esbarrei aqui sem querer. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Mas se você quebra e não entende por que você quebrou financeiramente e não muda aquela crença, você pode até ganhar dinheiro de novo, mas vai quebrar outra vez. Porque uma crença está instalada aí dentro. E essa crença vai coordenar a sua atitude. O perdão que Jesus está falando aqui, ele está falando justamente da crença. Você percebe que ele diz? Foi falado, ame o próximo e odeie o inimigo. Ele está falando, construíram essa mentalidade em vocês. Entregaram para vocês essa crença. Mas eu estou dando uma outra. Vocês não vão fazer isso, amar o próximo e odiar o inimigo. Vocês vão bendizer, abençoar quem fala mal de vocês. Vocês vão fazer bem a quem vos odeia. Vocês vão orar por quem maltrata e persegue vocês. E aí, vocês vão ser filhos de Deus. Você achou que era difícil ser filho de Deus? É fácil, tá vendo? Né? Muita gente olha e fala assim, meu Deus, eu queria que as pessoas reconhecessem que eu sou filho de Deus. E isso vai acontecer se você entender o que Deus está falando essa manhã, sobre o perdão e a misericórdia. É uma lição difícil. Para muitos de nós, a mais difícil talvez de todas. Mas deixa o Espírito Santo te ajudar a entrar lá no fundo, onde está a sua crença limitante, a sua crença que te impede de perdoar. Ela está dentro de você. Ela está instalada dentro de você. Ajude o Espírito Santo a te ajudar, permitindo que ele vá na origem dessa crença. Meu Deus, isso é muito tremendo que Deus está falando conosco nessa manhã. É muito tremendo. Pastor, mas eu não quero mais andar com aquela pessoa. Quem falou de andar com aquela pessoa? Deus não falou sobre isso aqui. Está falando de perdoar, de abençoar, de desejar o bem. Se você vai compartilhar da companhia dela ou não, isso aí é outro assunto. As pessoas misturam tudo, irmãos. Ontem mesmo eu estava falando assim, de algumas pessoas, que eu não vou ficar tão próximo delas, porque elas sempre têm uma palavra negativa a respeito do que eu vou fazer. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu gosto delas, eu amo elas, eu as abençoo, mas elas não gostam de estudar. Então, toda vez que você fala de estudar perto delas, elas criticam. O que eu falei? Eu estou me esforçando por estudar. Então, eu não vou ficar perto de quem não apoia o estudo. Porque para mim não me desmotivar. Mas isso é pecado? Não. Você é fruto de quem você convive. Você é fruto de quem você convive. Pode observar a sua vida. Se você vive perto de quem estuda, quem faz curso, corre atrás, você vai perceber que você também é assim. Ou você está se tornando assim. Agora, se você der uma olhada ao seu redor, você vai ver que a maioria não estuda, não faz faculdade. Aí você também não faz. Porque a gente é fruto. Se você está perto de gente que ora, gente que lê a palavra, gente que busca o Espírito Santo, você também vai ser assim. Se você não estiver perto de gente assim, a gente é resultado de várias influências. Então, escuta isso com atenção. Perdoar não significa que eu vou pôr essa pessoa de novo aqui. Ou
pode ser que eu coloque. Você vê quando Davi perdoou a casa de Saul, que Saul tinha feito muito mal a ele. Qual foi a atitude dele? Vê se sobrou alguém vivo da casa de Saul. Tem um tal de Mefibosete, traz ele para morar aqui no palácio. Isso é perdão. Você viu José? Os irmãos dele venderam ele como escravo, fizeram todo aquele mal, mas uma mente perdoadora, um coração perdoador. Não, traz meus irmãos, traz meu pai, vai morar todo mundo aqui, vai comer na minha mesa, eu vou abençoar todo mundo. Porque vocês, na verdade, disse José para eles, intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Olha que visão. Olha que visão. Olha, eu não sei se você está compreendendo, mas quem é abençoado não é quem recebe o perdão. Quem é abençoado é você que perdoa. É você fica livre. Você sai da cadeia onde os verdugos estão perturbando. Você se desprende da pessoa que você não conseguia perdoar. E você se desprende daquela situação que você estava presa nela. O perdão é bênção para você. Eu já contei isso, mas vale repetir. Já visitei alguns pacientes em estado terminal de câncer. E uma coisa que a gente observa, que muitos deles falam a respeito de muitas mágoas, muitas coisas do passado, coisas que eles gostariam de ter feito, pessoas que eles gostariam de ter perdoado, gente que eles gostariam de ter tido a oportunidade de conversar, e assim por diante. Muita gente mesmo. Eu não estou aqui, generalizando, não. A maioria das pessoas em estado terminal de câncer ou de outras doenças também, elas falam muito sobre isso, de quem elas gostariam de perdoar. E muitas ficam revivendo coisas que aconteceram. Eu me lembro de um caso que o senhor, ele já era assim bem idoso, e ele falando a respeito de uma surra que ele levou quando ele era criança por parte dos garotos da escola. E ele contava aquilo com riqueza de detalhes, aquilo estava muito vivo dentro dele. Entende, irmãos? Perdão é bênção para você. Perdão é bênção para a sua vida. O perdão vai te abençoar, ele vai te ajudar. O perdão vai fazer a diferença na sua história, na sua caminhada. Pensa sobre isso. E o versículo 45 aqui, quando Deus fala, porque Deus faz o sol levantar sobre os maus e os bons, e a chuva sobre os justos e injustos. Por que Deus faz isso? Porque às vezes a gente vê o injusto, o ímpio, a gente vê pessoas que a gente considera ruins prosperando em sua caminhada. E a gente fala, nossa, o que é isso? Mas a razão está aqui. Versículo 45. Deus não faz acepção de pessoas. Ele dá as oportunidades para todos. Para todos. Pode ser você é mau, se você é bom. Se você acredita nele ou não. Ele dá oportunidades. Você entende a profundidade disso? Essa mentalidade de Deus, de ser tão justo, tão equilibrado, que ele não pende para um ou para outro, mas ele abençoa a todos. Ah, vou fazer chover. Não, esse aqui é mau, não vai chover nele na casa dele, não. Vai chover só aqui no terreno, né, desse aqui. Não, olha, eu vou fazer o sol hoje, o sol só vai brilhar para quem for bom. Os ruins não. Não. As oportunidades, esse versículo, na raiz dele ele diz isso, né? Deus dá oportunidades para todos. O que cada um vai fazer com essa oportunidade, aí demanda de si mesmo. É uma coisa que vai do próprio coração, que são os caminhos de vida. Os caminhos da vida e da morte procedem do coração. Deixa eu orar com você. Querido e amado Pai, o Senhor nos trouxe essa palavra aqui na manhã de hoje a respeito do perdão. Na verdade, eu iria compartilhar sobre o Salmo 91, mas o Senhor nos levou a essa palavra. E eu sei que ela não é fácil, Pai. Não é fácil perdoar. Não é fácil a gente pedir perdão. Não é fácil a gente oferecer misericórdia. Mas é necessário. Nós só vamos conseguir fazer isso se o Senhor nos ajudar. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que nesse momento
Ajude essa pessoa que de verdade deseja perdoar. Manifesta o teu poder mudando essa crença limitante que impede essa pessoa de perdoar, esse pensamento que está instaurado, esse comportamento que vem de uma crença negativa, de uma crença que não permite que essa pessoa perdoe. Meu Deus, o Senhor sabe que não é fácil, mas para o próprio bem daqueles que estão comigo nessa oração, ajude essa vida a perdoar, a orar por quem a persegue, abençoar quem está amaldiçoando a vida dela. Em nome de Jesus, afasta essa ira, esse rancor, esse desejo de vingança e traz sobre este coração a mesma capacidade que te fez naquela cruz, dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Recebe a bênção de perdoar. Deixa Deus trocar essa crença limitante em nome de Jesus. Eu ainda não orei pela água porque vai ser o último momento da oração. Deixa eu falar aqui algo com vocês. Amanhã, dia 10, com a bênção de Deus, a gente vai estar junto de novo às 5h39. Muito importante que você convide outras pessoas para estar aqui conosco. Faça isso. Bom dia, irmã Valéria. Convide outras pessoas para estar aqui participando desse momento profético, esse momento de fé. Eu vou entregar para vocês tudo que o Espírito Santo mandar. Eu não posso te garantir que todo dia você vai encontrar aqui algo que você deseja, do jeito que você deseja, mas eu posso te garantir que todo dia eu vou compartilhar o que o Espírito Santo tem colocado dentro de mim para esse momento. E algo muito importante, nós estamos numa caminhada, tem muita gente jejuando com a gente, não é todo mundo que está no jejum, muita gente está participando da oração sem jejuar, tem gente que está jejuando, e isso não tem problema, faz parte do nosso propósito aqui. Você que está jejuando, presta muita atenção nisso. Eu percebi, de ontem para hoje em oração, eu percebi que a batalha espiritual ela tem se intensificado, viu? Não vou mentir para você não. Ela tem se intensificado, a gente está sentindo um peso maior, muito forte. Mas não entrega os pontos. A vitória vai chegar. Persiste na sua oração e no seu jejum, porque tudo isso vai cair por terra. E você vai sair do outro lado com a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa vitória que Deus está te concedendo. Fica firme. Realmente intensificou, a gente está sentindo um peso maior, a batalha está mais forte, mas a vitória vem. Amém? Você que está jejuando, fica firme. Fica muito firme. Está se intensificando, a gente está percebendo um movimento espiritual nos ares, a gente está percebendo uma pressão, tá? Eu tenho buscado muito a face de Deus a respeito do depois, do que vem depois. E Deus tem me falado isso, prepara o meu povo. Lá em Efésios capítulo 6 fala, para que você depois que tiver passado por tudo, permaneça firme. Fica firme. Fica firme. Esmurece não. Esmurece não. Vai dar certo. Não sei como que vai acontecer, mas eu sei que o Deus que respondeu Daniel vai te responder também. O anjo do Senhor vai vir ao seu encontro. O anjo do Senhor vai vir ao encontro daqueles que estão realmente precisando de uma intervenção de Deus e vai te dar vitória, viu? Vai te dar. Fica firme, desiste não. A gente só é perdedor quando desiste. Parabéns, irmã Edilamar, por ter recebido o selo de compartilhadora, viu? Deus te abençoe. Hoje à noite, às 19h30, para quem está em Uberlândia, Minas Gerais, nós temos o nosso culto, eu vou estar presente com a bênção de Deus na rua Netuno 879. Se você está em Uberlândia e quer participar conosco, é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós vamos transmitir por esse canal o culto de hoje à noite. Se você quiser acompanhar por aqui, a partir
das 7h30 a gente já começa a transmitir, tá? Se Deus quiser. Tem vezes que a gente corta, às vezes, a parte do louvor e entra direto na palavra. Estou te explicando porque, às vezes, você acessa às 7h30 e vê que não está no ar, você fala, não vai ter. E a gente, às vezes, libera a transmissão a partir das 20 horas, por conta de que, às vezes, o aplicativo mesmo interrompe a transmissão quando ela fica muito longa, tá? Mas a gente vai hoje, a partir de 7h30, tentar transmitir o culto inteiro, para você que não pode estar com a gente poder participar. Esteja conosco, você que pode estar presencialmente, não abra mão dessa oportunidade. Domingo nós temos culto 9h, 19 horas, com a bênção de Deus eu vou estar presente os 2 horários, e amanhã eu tenho algo da parte de Deus para entregar para você de forma muito especial. Nós vamos orar em nome de Jesus, abençoar seu dia, sua vida, tá? Vamos falar com Deus. Amado e querido Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graças por mais uma vez nós estarmos aqui na tua presença. Tem sido um momento tão especial, tem sido um momento de tanta alegria. O Senhor tem me fortalecido tanto e eu recebo sempre mensagens positivas, irmãos e irmãs do meu WhatsApp, aqui mesmo nessa página, declarando como tem sido bênção, como tem sido maravilhoso esse tempo na sua presença. E eu te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque é a mão do Senhor que está fazendo isso. Abençoa, Pai, cada pessoa que está comigo. Abençoa esta água dentro deste copo. Que essa água agora seja contagiada pela sua presença, pela sua virtude, que ao beber dessa água haja saúde, que ao beber dessa água que haja alabassuri canta alabás. Vai haver provisão na sua vida, irmã. Vai haver provisão na sua vida. Vai haver provisão na sua vida. Irmã Karina, vai haver provisão na sua vida. Vai haver provisão do Senhor. Vai haver, viu? Deus está falando aqui sobre provisão na sua vida, irmã Valéria. Vai haver provisão. Deus vai trazer provisão na sua vida. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E Deus está falando com todos nós, mas em específico com essas duas irmãs, irmã Karina e irmã Valéria. Deus vai trazer provisão. Provisão. Em nome de Jesus, Pai, que ao beber dessa água, que todo mal se desfaça, que a saúde venha, que a alegria do Senhor traga força e fortaleza, no nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus, irmãs, eu quero que você seja abençoado nessa manhã. Bem-vinda, irmã Ellen, que Deus a abençoe poderosamente nesse dia. Que você possa viver o melhor de Deus nesse dia, tá? Não aceite o fracasso. Fracasso não é bem-vindo. Fracasso não é você tropeçar. Fracasso não é você ter que começar de novo. Fracasso é você desistir. Não desiste. Fica firme. Deus proverá. Deus vai te abençoar. As coisas ruins vão passar. Vai chegar um tempo novo de Deus na sua vida. Tempo novo do Senhor para você. Acredite nisso. Fique firme na presença de Deus. E eu vou continuar orando nesse sentido, porque Deus está mexendo aqui comigo a respeito do perdão, tá? E você também, tá? Você também. Peça a Deus para te ajudar a perdoar. A gente está num período de jejum. Tem gente que acha que jejum é só deixar de comer, de fazer. Jejum também é tomar atitude. O jejum que agrada a Deus é tomar atitude. O jejum que agrada o coração do Pai é você se posicionar. É você fazer o que você não fazia antes. Talvez amanhã ou depois de amanhã a gente fala sobre isso, tá? Que está lá em Isaías 58, a respeito do jejum que agrada a Deus. Que não é só deixar de fazer coisas, mas é também fazer o que é necessário, tá? Bebe da sua água em nome de Jesus, se ainda não tomou. E amanhã a gente se encontra às 5h39. Compartilha. Tem mais gente precisando do que Deus está fazendo aqui a partir das 5h39 da manhã, todos os dias. Passei um pouquinho do horário hoje, mas foi necessário, né? Foi necessário. Jesus te abençoa. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você. Que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê paz. Paz que só Ele tem. Paz que excede todo entendimento. Jesus te abençoa, Ele te ama. Coloca a mão assim e diga: eu sou amado, eu sou amada de Deus. Ele me ama, Ele tem o melhor para mim e eu mereço viver nesse dia
o melhor de Deus. Não importa o resultado do fim do dia, seu dia de quarta-feira vai ser vitória em nome de Jesus. E a gente se vê logo mais às 19h30. Deus te abençoe. Amém, amém. Abraço.